Isabela Cavalheiro falando e hoje com uma super novidade, porque eu tô aqui conduzindo um podcast, que foi uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. É o primeiro que eu tô fazendo. E a minha primeira convidada daqui a pouco vocês vão saber quem que é. Vou só falar um pouquinho do nome desse podcast. Deu match no RH. Sabe o que que é deu match no RH? É justamente para criar aquele duplo sentido. Deu match, né? A gente sabe que acontece algumas coisas. Então, a ideia, quando tiver essas gravações, quando a gente for passar esses programas para vocês, é contar um pouquinho de histórias de match e de né? Das besteiras que acontecem. E a minha primeira convidada é a querida Dora Machado, que eu conheço ela há muitos anos. Nós trabalhamos juntas numa empresa de logística. A gente começou juntas, né? Meu primeiro dia foi o primeiro dia dela. Ela estava sentada ali na minha frente, eu estava olhando para ela, pensando, quem será, né? Toda elegante, bonita, em que área será que ela vai trabalhar? Será que ela vai trabalhar perto de mim? E aí eu ficava só, primeiro dia de trabalho, quando você está indo para a integração, você está naquela angústia, não sabendo o que vai acontecer, e aí você fica olhando para todo mundo, prestando atenção. E quem diria, né, que a gente fosse ficar, além da gente trabalhar juntas, eu atendia ela no RH, ela era minha cliente interna, nós nos tornamos amigas e até hoje somos amigas. Então, olha que presente que essa empresa me deu, a amizade da Dora Machado. Dora, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Isa. É um prazer estar aqui no seu primeiro podcast de Deu Match no RH. Adorei o nome, achei super criativo e estou muito feliz de estar aqui. Eu só participei de um podcast até hoje, que foi em Joinville, e é o primeiro aqui em São Paulo, minha nova casa, né? Que eu me mudei há pouco tempo para cá, de volta. E eu estou muito feliz, muito obrigada pelo seu convite, pela sua amizade, que é muito importante para mim, você sabe. Oh. E olha, tinha que ser você, né? Porque você ficou anos em Floripa, muito tempo, ela ficou muitos... 7 anos. 7 anos em Floripa. E aí eu lembro que quando você foi, poxa, né? Quando é que a gente vai conseguir se ver? A gente se viu super pouco. Das vezes que você veio pra cá, nem sempre 3 no dava. máximo. Pois é, pra gente se encontrar. E aí, depois você foi pra Praia Grande, morou lá, 1 ano. um ano lá, e aí você voltou recentemente. Então eu tava louca pra te ver também, né? E aí, assim, quem que podia vir? Você, lógico. Fico Então, feliz. que alegria. Foi Alegria no minha. começo, não foi bem no começo da minha carreira, mas foi num momento bem importante da minha carreira que eu te conheci. Então, você tem uma importância muito grande e até pela a história do Grupo Troca, você é uma das principais protagonistas da história. Então, não podia ser diferente. Ai, Desde eu fico muito grata. Até porque muitos dos meus clientes de treinamento e desenvolvimento vêm do Grupo Troca, né? olha, Muitos, até hoje, né? Então, sempre você está incentivando o nosso trabalho, né? Sempre está me apoiando e acho que é mútuo, né? A gente se sim. gostar, se respeitar no trabalho e na vida pessoal também, né? Com certeza. Mas hoje nós vamos falar sobre o quê? Soft skills e inteligência artificial. Que tema, hein, gente? Que tema. E aí eu trouxe aqui algumas perguntas, a minha colinha aqui, para eu fazer aqui para Dora. Dora, você tem uma experiência muito grande, né, com treinamentos, treinamento e desenvolvimento de equipes. E eu queria saber como você vê a evolução dos soft skills no ambiente de trabalho moderno, especialmente com a crescente adoção da inteligência artificial. Me conta um pouquinho. Bom, primeiro que às vezes me dá a impressão que as empresas estão deixando as hard skills de lado, né? Elas estão muito voltadas ao que são as hard skills, são as capacitações, as competências técnicas. E elas estão muito voltadas às soft skills. Isso é muito bom. Só que a gente não pode deixar o lado técnico de lado. Né? E com relação à inteligência artificial dentro das competências comportamentais, ela só ajuda. Em que sentido? E a gente vai conversar bastante sobre isso aqui, mas eu vejo uma importância extrema porque a gente não consegue trabalhar com inteligência artificial bem se a gente não tiver, por exemplo, uma competência, que é resolução de conflitos,
Criatividade. Se eu não for criativa, eu não consigo dar um prompt. Prompt é a maneira que você fala com o GPT ou com qualquer ferramenta de inteligência artificial. Se eu não for criativa, eu não consigo dar um prompt para ele, para qualquer inteligência, e ela começa a alucinar, ou seja, falar besteira, que é a mesma linguagem que a gente usa em programação neurolinguística. Quando a gente fala que uma pessoa está alucinando, ela não está entendendo bem o que a gente está falando e ela fala qualquer coisa. E assim também com o robô, com a inteligência artificial. É interessante isso que você trouxe, porque eu lembro que teve uma discussão entre os influenciadores lá do LinkedIn, amigos meus, e a gente estava falando que a gente começa a reparar num padrão de escrita de ChatGPT nos posts, tanto posts quanto respostas de posts. Muita gente utilizando. E o GPT, ele tem um padrãozão, assim, que você já identifica a última frase, a forma como ele coloca o título. Ele tem ali, então você consegue perceber muito claramente que a pessoa está utilizando a inteligência artificial. Mas eu acho que isso é por conta disso do que você trouxe. As pessoas não sabem fazer prompt. Então, elas colocam ali qualquer coisa, jogam ali, não criam um prompt que tem ali as informações, exatamente, as informações necessárias, os detalhes. Não, ela joga ali de qualquer jeito e aí sai um textão padrão. E ela acha que tá perfeito. E ela fala, ai, que mágica! Pronto, tá aqui. Isso é o que eu falo da criatividade, né? Se você não tem criatividade, ou se você não tem inteligência emocional, ou se você não tem resiliência, paciência mesmo para esperar, porque se você começar no mesmo chat, dá um comando, que é uma frase, ele alucina, porque você não soube pedir. Aí você pode ficar irritada. Ele vai alucinar mais ainda porque você deu um prompt pior do que o anterior. E aí não tem quem resolva. Ou seja, você precisa desenvolver sua inteligência emocional, sua criatividade. E eu te digo mais. Sabe quais as pessoas que estão usando mais? Porque eu tenho participado de muitos eventos, sou muito convidada para eventos de inteligência artificial. Só na Fiesp eu participei 3 dias, depois eu fui para o iFood, tem vários eventos que eu sou convidada. Com muita honra, né? Eu gosto muito, pode me convidar, pode continuar me convidando. Quem usa mais são os 40 mais. Por quê? Porque os jovens, muitas vezes, não têm essa paciência, não têm a resiliência, não têm a empatia pelo outro, já quer ir postando, principalmente se for as versões gratuitas da inteligência artificial. Dá para trabalhar com elas? Dá, mas não tem comparação. Quando você, mesmo se você está numa versão gratuita, você pode e deve dizer, porque se você tem a versão paga, tem um local ali, que eu não vou entregar tudo aqui, né, Isa? Que as pessoas depois precisam comprar meus treinamentos, né? Lógico. Mas tem um local que você vai dizer para ele quem é você, a maneira que você gosta de se comunicar, como você gosta de escrever. Até o Pedro Bial, um dia desses, falou, olha, ChatGPT, escreva isso como se fosse Pedro Bial. E ele faz. Né? A versão gratuita não faz, mas o que você pode dizer para ele? Assim como o Copilot também. Qual é o tipo de linguagem que você gosta? Você, por exemplo, é uma pessoa super formal e você vai escrever qualquer coisa numa versão gratuita de qualquer inteligência artificial, ela pode começar a escrever palavras como gírias que você normalmente não usaria. Aí você acha que está perfeito e usa. Né? E é muito problemático isso. Como é que você vai garantir um emprego, por exemplo, ou passar numa entrevista de emprego, né, que você fala muito sobre recrutamento e seleção, se você não dominar essas tecnologias? Você vai para uma entrevista, vai pedir uma informação ali para o ChatGPT. Hoje, por exemplo, eu perguntei para o Google, porque hoje é o dia, no dia que a gente está gravando esse podcast, hoje é o dia o Dia Nacional da Alfabetização. E eu perguntei para o Google, é isso mesmo? Porque quem me falou isso foi a Alexa. Minha mãe tem uma Alexa, 85 anos. Ela, bom dia, hoje é o dia da alfabetização e tal. E o Google disse que hoje era o Dia Internacional da Mulher. E aí, o Google está errado? Está errado, erradíssimo. Né? Então, a gente não pode confiar. É como uma fake news, você não pode confiar. Sim, é perigoso, né? Super, perigosíssimo. Então, as pessoas precisam aprender. Então, o que a gente está vendo hoje é um grande boom de pessoas que estão conhecendo a inteligência artificial, porque todo mundo está falando sobre, e aí a pessoa abre ali um playground de um chat GPT, começa ali a escrever e vê o que sai de resultado e acha que ok. E aí
tem essas pessoas, tem quem não use, tem essas pessoas que eu acho que está no grupo da maioria, que usa sem saber usar, e tem aquelas pessoas iguais você que resolveu se especializar, Sim. inclusive ensinar pessoas Sim. a utilizar da melhor forma possível o ChatGPT e a inteligência artificial, porque eu sei que você também trabalha com imagens. Sim, eu trabalho muito com treinamento e desenvolvimento. Faço as mentorias, também não deixa de ser treinamento e desenvolvimento. Eu tenho um dos meus clientes, inclusive ele ganhou agora o prêmio pelo Senai e pelo SESI, pela segunda vez consecutiva, da melhor indústria com automação pela inteligência artificial. Uau! Tudo. E ele foi premiado lá na Fiesp. Ele diz uma coisa que é muito interessante, que eu fiz hoje, inclusive, no meu post, que eu tenho uma newsletter só de competências comportamentais. Ele diz que a gente tem que deixar para a inteligência artificial fazer o trabalho desumano e deixar o humano para nós. Exatamente. Né? Por isso que nós não seremos substituídos. Não, jamais. Mas se você for uma pessoa como eu escrevi hoje, o analfabetismo funcional, ele existe. Como que o ChatGPT me ajuda? Que eu adoro escrever. Eu não escrevo textos dele. Eu programo para ele me ajudar. Hoje eu queria saber qual é o dado recente de analfabetos funcionais no Brasil. 28%, que representa 30 milhões de pessoas. O que significa isso? São 30 milhões de pessoas que leem, elas sabem ler. Elas são chamadas de analfabetos funcionais porque elas não sabem interpretar um texto. Ah, é o que mais tem. 30 milhões. Né? E se você não souber interpretar um texto, como é que você vai pedir uma coisa relevante, impactante para o ChatGPT ou para qualquer inteligência artificial? É complicado. Né? É. Bora ler, galera. Tem que ler e saber interpretar, né? Vamos lá para a segunda pergunta. Com a inteligência artificial ganhando cada vez mais espaço dentro das empresas, existe o risco de uma dependência excessiva dessa tecnologia e o enfraquecimento de habilidades comportamentais? É uma pergunta. Você acha que tem essa? Existe. E aí eu também queria saber como podemos equilibrar o uso da inteligência artificial e o desenvolvimento das competências comportamentais. Olha, existem aquelas pessoas que acreditam que a inteligência artificial vai fazer tudo para elas. São essas mesmas pessoas que dizem que você vai perder o seu trabalho se você não souber. Mentira. Mas essas pessoas, sim. Né? Quando você está fissurado por uma coisa, eu, por exemplo, passo noites em claro, brincando com os robôs que eu crio. Né? Eu passo noites em claro, que eu adoro. E depois eu fico me vangloriando dos robôs que as pessoas acham que eles estão incríveis. Mas eu tenho inteligência emocional. Eu sei que eu preciso dormir, eu sei que eu preciso comer. Então, se uma pessoa ela acha que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas da vida dela, não vai resolver. E como que eu controlo isso? Com a inteligência emocional, com a criatividade, com a resiliência, com a espera, com o trabalho em equipe. Eu não posso achar que eu vou fazer tudo com a inteligência artificial. Claro, eu tenho vários tipos de inteligência e eu posso usar uma para averiguar dados matemáticos. Eu posso usar para neurociência. Tem uma ferramenta que é muito usada para equilibrar esse tipo de coisa que se chama Coaching Invisível. É da Great Place to Work. Não fazendo propaganda, mas falando deles, que eu também sou partner deles. É uma ferramenta incrível. Você está numa reunião, ao invés dele só transcrever o que você fala, ele te diz se você teve escuta ativa, se você ouviu o outro, quantas vezes você interrompeu o outro. Olha, que interessante. Chama Coaching Invisível. Quem quiser, fala comigo, que é maravilhoso, uma ferramenta incrível. Nossa, muito bacana Né? Imagina mesmo. você conversar com uma pessoa, e aí como é que a inteligência artificial... Voltando para a sua pergunta, como que a inteligência artificial e as soft skills andam juntas? Eu pego essas competências que eu estou avaliando com a inteligência artificial. Essa foi um dos exemplos. Eu tenho vários robôs que fazem uma coisa parecida, só que com texto. Na verdade, eu tenho um que faz com voz também. Eu pego várias avaliações, eu pego essas análises, jogo num outro robô e crio trilhas de desenvolvimento e treinamento específicas para cada equipe ou para cada pessoa.
Caramba, olha que legal, hein? É incrível. Essa eu não sabia. Para mim, essa é novidade. É fascinante, né? Nossa, muito. E acho que deve ter tanta coisa que eu nem imagino. Nem eu. Eu que estudo todo dia. Eu participo de comunidades, já há um ano de uma comunidade que chama IA Skills. A gente desenvolve robôs e compartilha e treina lá dentro. Nossa, Né? tem robô para tudo, então. Tem robô para tudo. Tem robô para escrever livro. Bom, teve autores famosos aí de best-sellers que ganharam livros e assumidamente disseram que foi a inteligência artificial quem escreveu. Meu Deus. É um ghostwriter. É, ghostwriter literalmente, né? Exatamente. Agora não. Ixi, É verdade. É verdade. É Ah. impactante, não é? muito. E fascinante, né? Eu acho. Eu acho que Tem todo gente que mundo tem tinha medo. que. Não precisa ter medo, eu acho que tem que correr atrás desse conhecimento. Entender o mínimo. Exato, o mínimo, pelo menos o mínimo. Olha, desculpa. Não, e quem se apaixonar e mergulhar nos estudos igual você, né? Pensa assim, tudo que você fizer é um exemplo, mas como você pode começar? Tudo que você faz repetidamente, você pode usar a inteligência artificial. Exatamente. Tudo. Todo dia você precisa, ou toda segunda-feira você precisa gerar os seus posts, as ideias para os seus posts da sua agenda de conteúdo para a semana. Poxa, essa pesquisa que eu falei dos 30 milhões de analfabetos funcionais, eu ficava perguntando para o Google e pesquisando, e levava no mínimo 15 minutos. Hoje eu tive em um segundo a resposta. Né? Então, tudo que você faz repetidamente, você pode desenvolver com inteligência artificial. Sim, deixar automatizado. Sim, deixar desumano para ele, você fica com o humano. Aham. Por isso que não seremos substituídos. Não. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Sim. Agora a próxima pergunta. Quais são as soft skills mais carentes no mercado atual e como elas podem ser potencializadas com o auxílio da inteligência artificial? Mundialmente, não estou falando só de Brasil, Harvard, várias pesquisas mostram resolução de conflitos, criatividade, gestão do tempo e trabalho em equipe. Essas são as mais carentes e, ao mesmo tempo, as mais desejadas. Né? Como que eu posso me aperfeiçoar nisso? Vou dar um exemplo. Eu criei um robô que ele pega os dashboards de um mapa de competências comportamentais que eu tenho é um método com várias ferramentas. Uau. É um dashboard bem legal no Power BI, específico para uma pessoa. Então, eu estou avaliando uma equipe de liderança. Eu jogo todos esses dashboards no outro robô que eu criei e faço gráficos de box plot, faço gráficos de curvas e visualizo ali, sem mencionar nomes para a empresa, porque eu acho que é individual o dashboard, tá? Mas eu visualizo ali que, por exemplo, aquela equipe, ela é ruim em gestão de conflitos ou resolução de conflitos, como alguns falam. Eu monto uma trilha de desenvolvimento para aquela equipe. E individualmente, outro dia eu fiz um trabalho desse numa empresa, em company, e eram 25 pessoas. Uma das pessoas de liderança, da soft skills, tem 15. Na minha metodologia tem 14, mas eu vou incluir escutativa, vai ter 15 agora. Uma delas disse que liderança, de 0 a 5, ela era 1. Todo mundo ali queria saber, mas é confidencial. A pessoa veio falar comigo. E eu fiz uma mentoria específica para ela. Depois ela falou para o RH que era ela. Ela quis falar, eu não falaria. Ela disse para o RH, era eu. E hoje a liderança dela, quando avaliada por outras pessoas, também é 5. Uau, de 1 para 5. Porque a gente criou uma trilha de desenvolvimento. Nós pegamos todas as ferramentas do meu mapa, né, que é DISC, as soft skills, gerenciamento de tempo, motivações profissionais e sistemas representacionais, que é para saber se você é auditivo, visual, sinestésico ou digital. A gente pegou tudo isso, criei um plano de ação no robô e a gente trabalhou com esse plano de ação para ele. Uau! E olha, a pessoa se desenvolveu, que Sim, bacana. com a inteligência artificial ajudando. Olha,
Né? Nossa. E quando eu mostrei incrível. para ele o plano de ação, ele falou que muitos dos meus clientes falam impactado. Eu estou impactado. A palavra que eu mais ouço é estou impactada. Estou impactado. Porque eu fico fascinada cada vez mais que eu estudo, nem tanto que eu amo estudar, desde menina, mas com resultado, né? E aí a minha missão é inspirar pessoas. Se puder inspirar as pessoas que estão ouvindo a gente a estudar um pouquinho de inteligência artificial, já vai ser maravilhoso. Com certeza. Ah, e eu, ouvindo a Dora, eu fico assim. Porque a Dora é uma das mulheres mais inteligentes e cultas que eu conheço. Eu sempre falo, nossa, a Dora, ela fala 5 idiomas. Ai, a Dora é foda, ela é foda. Tem que falar até um palavrão, porque não tem outra palavra assim que tenha empolgação, entusiasmo que mostrem o que eu penso da Dora. Não é à toa que ela tá aqui, né? Fazendo a estreia. Obrigada, 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 obrigada. Fico feliz demais. Uma vez a gente até falou essa palavra e uma moça na live não gostou, né, Isa? Ah, é mesmo, é porque Mas é um elogio, gente. É, É uma né? Não é, palavra fofinha. não é xingando, né? É Não, sempre num não, bom não. sentido. Sim. Você mencionou em várias ocasiões a importância das soft skills na liderança. E como a inteligência artificial pode apoiar, então, os líderes na identificação e desenvolvimento dessas habilidades nas suas equipes? É essa ferramenta que eu acabei de É, falar, é né? isso que eu... Claro que existem várias, mas essa que eu estou indicando, eu não conheço. Você sabe que eu trabalho com DISC desde que eu montei a minha empresa, já faz 12 anos. A gente já trabalhava com DISC na Seva, onde nós trabalhamos. A gente mandava todo mundo fazer DISC para ser promovido, né? Que eu adorava promover as pessoas. Eu adorava. Né? Dizem, né, que eu era a gerente que mais promovia pessoas. E eu gostava mesmo disso. Mas eu fui estudar nos Estados Unidos, criei minha metodologia já há 12 anos. Agora ela tem todo esse monte de ferramenta junto, virou um método que chama Mapa de Competências Comportamentais. O que eu recomendo é que as lideranças, não precisa ser a minha, espero que seja, usem essa ferramenta e se autoavaliem. Né? O último treinamento que eu dei, que já foi a 24ª turma, não foi uma devolutiva que a pessoa dava para o outro. Nosso estágio foi um self-feedback. E você sabe que a maioria das pessoas tem dificuldade de falar de si mesmas. Ah, eu imagino. E o nosso robô ajudou essas pessoas. Né? Esse robô que eu criei para o meu curso, as pessoas falavam, eu estou com uma dificuldade de falar. E o robô ajudava nisso, inclusive. Ele cria um plano de ação. Então, o que eu acho que as lideranças têm que fazer é se autoavaliar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente só cresce ouvindo o outro. Por mais que doa, às vezes é o feedback do outro que enxerga você. Às vezes você enxerga, mas não quer ver. E quando eu me enxergo, aceito, tenho escutativa em relação a ouvir o que as pessoas pensam de mim, eu posso abertamente criar uma relação de confiança com a minha equipe e desenvolver isso com ela. Então, aí eu faço o dashboard de toda a minha equipe, desenvolvo, por exemplo, a comunicação não verbal. Pode ser que um vendedor seja super bom em comunicação, mas em comunicação não verbal, não. O que significa? Pode ser que você esteja falando com ele, ele não esteja olhando para você, e ele pode aperfeiçoar isso, uma coisa que talvez ele nem soubesse. Então, acho que as lideranças, além disso, de prestar atenção no que elas falam desse líder, elas também terem escutativa para entender os sinais que o outro transmite. Né? Porque a gente vive falando de liderança humanizada e não é um mimimi. Quem ficar fora dessa liderança humanizada está fora daqui a uns anos do mercado. Aquele chefe que grita, né? Ele ainda tem tempo de se corrigir, de entrar na trilha do conhecimento ali, do desenvolvimento, né? Eu espero que eles sumam do mapa, viu? Espero. Sim. Próxima pergunta. Quais são os principais desafios que você enxerga para o desenvolvimento das soft skills em um cenário cada vez mais digital e automatizado e como podemos superar esses desafios? Eu acho que o maior desafio é as pessoas acharem que elas estão empoderadas tendo conhecimento da inteligência artificial.
Na verdade, a inteligência artificial não veio para desumanizar as pessoas. Você pode estar empoderado. Eu estou empoderada de um conhecimento? Não. O que eu sei é nada. Eu vivo aprendendo. Então, a pessoa que sabe um pouco ou sabe muito, ela não pode achar que ela é melhor do que as outras pessoas. Essa arrogância eu tenho visto muito. Então, eu acho que essa é a principal chave. Então, pensar que ao invés que a gente pode sim empoderar o nosso conhecimento, mas não desumanizar, desrespeitar, sabe? Lembrei daquela frase, quanto mais sei que nada sei, do Sócrates. E o pior ignorante é aquele que não sabe que não sabe. Né? Acho que também é dele, né? Acho que sim. Dele. Meu pai é que vivia cada um repetindo. fala uma coisa de um jeito, mas a frase que eu lembro era essa. Mais inteligente é aquele que sabe que não sabe. Porque quando você sabe que não sabe, você vai buscar mais conhecimento de outras fontes. Eu sempre falo para os meus alunos, está estudando comigo? Vai estudar de outras fontes também. Né? Eu dou nomes de concorrentes meus. Quando eu falo de enneagrama, eu dou o nome do Marcos Meda, dou o nome do Nicolai Cursino, que nem é meu concorrente, porque ele é um papa, né? Mas eu dou o nome de outras pessoas. E eles vão estudar, depois acabam voltando para se reciclar, né? Então, eu tenho que ter a humildade de saber explicar, de entender, absorver e saber que eu não sou melhor que ninguém. E isso que você trouxe é bem interessante, porque quando a gente vai ensinar, a gente não traz só a técnica, mas a gente traz a nossa visão sobre a técnica. Isso é muito individual. Muito. Então, a forma como você enxerga determinado assunto, o enneagrama, o DISC, enfim, as soft skills, é a forma Dora Machado. Tem o seu olhar, a sua análise. Assim como a minha forma de ensinar recrutamento e seleção é a minha visão, a minha experiência, a minha bagagem. Porque o que eu ensino para os meus alunos não é o que eu li nos livros, é o que eu vivenciei no dia a dia, nas empresas que eu trabalhei. Então, isso ninguém tem. A vivência que eu tive, ela foi só minha. Ninguém teve essa mesma vivência. Não. Então, isso que faz realmente a gente ser singular e essa ideia que você trouxe de nunca ficar só numa fonte e realmente conhecer outras. Então, às vezes a pessoa fala, eu já fiz curso de DISC, eu já fiz o curso de recrutamento e seleção, tá bom, já tenho o certificado. Não é isso. É conhecimento. E eu falo que, às vezes, quando vem alguém mais avançado fazer um curso meu, a pessoa vem perguntar, mas eu já tenho muita experiência. Eu falo, sempre você vai aprender alguma coisa que você não sabe. Porque eu, até hoje, com mais de 20 anos de experiência, se eu vou escutar alguém falando de recrutamento, opa, olha que legal. Não tinha parado para pensar, olha essa... Eu não vivi tudo de seleção, não vivi tudo de recrutamento. Ninguém viveu tudo, né? Tem coisas que são muito particulares. Então, a gente sempre tem algo a aprender. Sempre. E aí eu lembrei do William Marston, né? Que foi o criador dos estudos, né? Ele nem inventou esse negócio que a gente usa hoje de fazer um monte de perguntas pro DISC e tal. Ele que criou, né? Foi o criador da Mulher Maravilha. Imagina que visionário, né? O cara era bígamo. E o livro, aquele livro chato de ler, né? As emoções das pessoas normais, parece uma bíblia. Ele diz exatamente isso. Que as pessoas são únicas e você precisa descobrir os seus talentos. Eu adoro ensinar, Isa. Mas para eu ensinar, já tentaram roubar curso meu e seu várias vezes, mas é a nossa cara. Para eu ensinar, eu preciso estudar. Eu preciso conhecer de muitas fontes. Porque se alguém for me perguntar como é que é... Outro dia eu fui num workshop, tinha Google, Microsoft, estava o pessoal lá... De todas as grandes, tinha Boticário, tinha Natura, lá na Fiesp. Eu assisti um pouquinho de cada um. Eu quis beber um pouquinho de cada fonte. Tá certíssima. Sabe? Eu aprendi com cada pouquinho que eu fiquei. Porque você podia trocar de sala. E depois podia assistir tudo pelo YouTube. Então foi incrível, né? Que aí depois você poderia ver na íntegra todas as salas. Principalmente aquelas que mais chamaram sua atenção.
Isso é ótimo. E sabe o que eu gostei? Na palestra da Microsoft, teve uma pessoa que fazia muitas perguntas, mas perguntas de uma pessoa que já sabe, mas sem essa arrogância, eu já sei tudo. Mas eu fazia perguntas porque eu queria saber. Aí teve uma pessoa que fala assim, por que você não aproveita e também explica alguma coisa? E depois, na palestra, foram perguntar coisas para mim. Eu fiquei até encabulada, mas é sinal de que eu sabia o que eu estava perguntando. Esse é um exemplo do prompt. Quando você entende o minimamente possível do que você vai falar com o robô, você consegue se expressar e ter uma resposta adequada, né? Exatamente. Depois dessa conversa, acho que todo mundo vai ter que comprar os cursos da Dora Machado, porque Vai ter que esperar uma promoção da Black Friday só no dia mesmo. Tô muito curiosa aqui, viu, para conhecer melhor, porque eu disse que eu conheço bem a metodologia que você tinha antes, mas essa nova do mapa eu ainda não conheci. Eu quero. Essa é bem legal. Antigamente era em Excel, hein, gente? Quando eu criei. Ó, A Isa, é Power BI. a Isa teve até comigo e um cliente que eram muitas pessoas, né? Você foi me ajudar, da Devolutiva, lembra? Lembro, faz Campinas. tempo, deve fazer 10 anos isso. Olha o tempo que eu trabalho com DISC. Agora não é mais em Excel. Agora é no Power BI. E aí, ó, vamos falar então do mapa de competências. Você é criadora do mapa de competências comportamentais, né? E como que você tem integrado o uso da inteligência artificial nesse trabalho e que resultados isso tem trazido para o desenvolvimento das soft skills? Olha, eu criei uma ferramenta há muitos anos que se chama Teia. A Teia, essas ferramentas que eu falei, elas já existiam, mas elas não eram tão aprofundadas na neurociência, que hoje eu sou pós-graduando em neurociência, comunicação e comportamento humano, com foco em mediação de conflitos. Então, eu aperfeiçoei essas ferramentas. Mas, na época, já existia a Teia. A Teia é o quê? A inter-relação do DISC com todas essas ferramentas, né? Aí, as pessoas tinham muita dificuldade, e eu fiz um vídeo, inclusive eu tenho esse vídeo, que é a câmera pegando de cima, eu com papel e traçando, fazendo mesmo as intersecções. Olha, dominância alta, mas a pessoa não é arrogante, por quê? Porque ela tem a estabilidade alta. Olha, a estabilidade alta, ela também não é arrogante, por quê? Porque ela tem a escuta ativa, né? E eu fiz as intersecções, não tinha só soft skills na época. Aí a Teia, eu fiz ali as interligações e as pessoas tinham muita dificuldade. Aí eu queria um robô para fazer a Teia. Então, o robô, ele faz a Teia. Então, você coloca o seu dashboard, tem que pôr o dashboard do Dora Machado lá, senão ele não roda. É a primeira coisa, obrigatório. Um deles, né? Porque tem outro que não precisa colocar. Mas esse, você tem que colocar. Aí, ele não só vai fazer a inter-relação de todas as ferramentas com o DISC, mas ele vai dizer quais são suas fortalezas, quais as oportunidades de melhoria para você. Ele vai criar um plano de ação para os próximos passos, perguntar para você onde você quer se desenvolver mais. Então, ele cria um plano de ação. E ele vai te dar uma frase de um famoso específica para o seu dashboard, que nunca vi um dashboard igual ao outro, porque são 5 ferramentas, né? Estatisticamente, a probabilidade é baixa de ter um igualzinho ao outro. E ele ainda te dá uma figura feita para você. Uau! Aí, os meus alunos e mesmo os clientes, eles pegam aquilo e transformam no relatório deles para dar uma devolutiva muito personalizada. Então, a inteligência artificial, ela está fazendo o que era chato do humano fazer. É diferente daqueles testes robotizados que a gente vê para os recrutamentos de seleção. Não estou falando disso. Esse tem 20 anexos, ele foi treinado por mim, ele foi testado antes de ir para os alunos, com os meus clientes mais chatos, os mais exigentes. Pelas meninas, eu tenho 5 especialistas que agora trabalham comigo. A gente aumentou a equipe, né? Temos 5. E depois que a gente mostra para os alunos. A inteligência artificial, então, ela veio para isso. Agora, numa das aulas, alguém comentou alguma coisa, porque eu pratico meditação há muito tempo, e eu também incluí que ele pode gravar, falar uma meditação guiada para você através do seu dashboard. Nossa, que legal, hein? Oxi. Esse recurso só funciona no celular. Porque você tem que usar voz, né? Ah, sim, porque E aí tem toda a instrução de como você pedir isso para ele, num tom, para ele falar devagar, porque senão ele vai falar blá, 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 né? Então, é bem...
É inovador, né? É vanguardista isso. Porque você tem um relatório muito personalizado e único. As pessoas são únicas. Que o robô ajuda a gente a fazer. Por quê? Porque tem uma inteligência enorme por trás. A minha inteligência de ter criado 20 anexos para essas 5 ferramentas, neurociência, que eu me baseei muito. E se você visse o tamanho de planilha de Excel com 1 milhão de ramificações para gerar tudo isso. Então, uma vez, uma charaminha, a Dora Oliveira do Sim de Peças, do Instituto Sim de Peças, que também é um cliente grande meu, ela me falou, Dora, você às vezes fala como se fosse simples. E, na verdade, tem uma inteligência muito grande por trás. E é complexo. Você dá um comando, ele faz, né? Mas é complexo. E ele ainda te gera um PDF, claro, com o logotipo Dora Machado, né? Uau, ele já sai com logotipo. E sai com o PDF, com o resumo de tudo isso que eu falei. Nossa, que legal. E eu acho que que me deixa assim mais empolgada, entusiasmada, é porque se a gente começa a olhar o mercado, o que o mercado fala a respeito do aprendizado, da inteligência artificial, da tecnologia, o mercado diz que as gerações de X em diante não conseguem se adaptar. E o que a gente está vendo aqui não é isso. As pessoas que são das gerações que vieram sem a internet, antes da internet, que é o caso da nossa. Olha, que temos uma especialista super criativa. Vou fazer 60 anos. Olha só. E que tem mentalidade millennial, né? Eu acho que essa questão da criatividade sempre esteve presente, né? Trabalhei em 2000 na Valeo, até 2002, e um dia desses encontrei uma menina que respondia para mim na época. E ela falou, Dora, você continua criativa? Eu inventei um planejamento de produção, na época eu trabalhava com supply chain, ainda trabalho com supply chain, né? E a gente foi benchmark no mundo. Olha. Em 3 meses de empresa, uma empresa francesa. Né? Eu gosto disso. E eu acho, quando eu vejo esses eventos que eu sou convidada a participar, os presenciais e os online, eu adoro os presenciais, né? Melhor. Eu vejo 40 a mais ali. Muita gente 40 a mais. Talvez pela resiliência, sabe? O mais jovem, tem muitos jovens que dominam demais isso. Mas muitos jovens não têm a paciência de aprender. É tudo muito complexo. Parece simples quando você dá um comando, né? E é engraçado porque nós viemos de uma geração complexa. A gente, para fazer... Hoje, eu vejo muito como professora, eu vejo a pessoa faz um TCC usando o ChatGPT, que a gente bate o olho e já sabe que é. Né? Usa daquele jeito. Hoje tem tudo na internet. Tá tudo no Google. Você acha tudo muito fácil. A velocidade da informação é muito rápida. Mas nós não nos educamos dessa forma. A nossa faculdade, você que tem 5 idiomas, não aprendeu na internet, aprendeu de outras formas. Eu vim aqui. Biblioteca, olha. Mário de Andrade, eu amava. Biblioteca do Estadão, eu ia ver jornal. Uau. Eu não tinha dinheiro para Barça. A Barça era muito cara na minha época, quando eu era menina, né? E eu ia nas bibliotecas. Eu era sempre ávida por conhecimento, sabe? Sempre amei estudar. E hoje em dia eu acho que a velocidade que as pessoas esperam para você ser um expert nesse assunto, muitas vezes, não estou generalizando de novo, muitas vezes os jovens não têm paciência. Porque nós tivemos que plantar muito, né? O nosso tempo a gente teve que plantar muito para a gente ter um resultado. Hoje em dia tudo parece até que o mercado está olhando para a gente e fala assim, mas e aí? 2 meses e nada ainda? Então a pessoa fala, não, eu preciso, e aí as pessoas não conseguem ter a mesma paciência porque vê o que o colega conseguiu rápido, então também tem que conseguir rápido. E não foi a realidade que a gente viveu. A gente viveu algo muito mais difícil. Você tinha que se deslocar da sua casa para ir para a faculdade, tudo presencial, biblioteca, pesquisar, livros e livros. Eu lembro que eu pesquisava pilhas de livros na mesa. Saía espirrando. Muitas vezes. Por conta, né, daquele cheiro de página velha e tal.
e caderno escrevendo. Hoje as pessoas nem escrevem mais, gente, nem escreve. Eu Eu escrevia mesma muito. não escrevo muito, né? Aham. Fui escrever agora na entrada aqui e minha letra saiu toda torta, porque eu não Aham. escrevo. Tem uma outra soft skill que não está no meu método, mas é a adaptabilidade. Ela também é bem carente no mundo todo. Sim. E as pesquisas mostram que os jovens não têm essa adaptabilidade como os mais velhos têm. Não é, de novo, generalizando, mas porque o jovem, muitas vezes, ele entra no emprego, ele já talvez queira ter uma ascensão muito rápida, ele não tem paciência, ele sai. Ele fica, em média, 2 anos no emprego. Já o mais velho, não. Né? Ele quer ficar, ele quer mostrar o conhecimento dele, está disposto a aprender, porque ele já tem uma humildade que a experiência também traz, né? Então, tem essas diferenças. E está aberto para todos os tipos de idade, né? Claro, então, essa é uma coisa que eu tenho muito assim pra mim. A gente meio que coloca as gerações dentro das caixinhas, mas não quer dizer que todo mundo, não dá pra gente generalizar. A gente pega ali porque tem base em pesquisas, a gente vê pesquisa de comportamento, como que as pessoas são, e realmente elas são diferentes. O Sim. jovem hoje, eu tenho filhos, eu vejo meus filhos. A adolescência deles, a infância deles é totalmente diferente da infância e da adolescência que eu tive. Eu até fico, eu era muito mais feliz do que meus filhos, porque eu não ficava no celular, não ficava. A gente tinha televisão, que eu lembro que era uma coisa viciante, mas eu brincava na rua, pulava elástico, jogava bola, jogava taco. Era uma delícia. Então, tem as características, mas não dá pra gente colocar. Não. Por isso que a gente sempre Estereótipo. fala. Não dá pra estereotipar. Nunca a gente vai generalizar. A gente tem as características, mas não dá para você falar, o jovem é isso, o maduro é aquilo. Não. Quer ver um exemplo? Outro dia eu fui fazer um treinamento em company para 30 e poucas pessoas, em interior de São Paulo. Dormi lá no hotel. A caminho, eu fiquei sabendo que não era uma equipe de vendas, como tinham me falado. Treinamento pronto, a caminho 10 da noite, tá? Porque eu trabalhei, fui lá 10 da noite, chegando na cidade. Era um treinamento para 30 e poucos trainees. No máximo, entre 16 menores aprendizes e trainees. Máximo 20 anos. Uau. Falei, bom, vou mudar. Fiquei até as 3 da manhã mexendo em todo o treinamento, porque falei, essa geração é diferente. Engano meu. Quando eu comecei a falar, o treinamento não era sobre soft skills, mas era sobre mindfulness, que é o poder do agora, né? Centramento, como você pode não se estressar por uma coisa lá do futuro, ficar presente agora, nem ficar remoendo o passado. Era sobre o poder do agora, mindfulness. A maioria meditava. Nossa! A maioria lia vários livros por semana, por mês. Foi uma equipe assim que me surpreendeu. E é engraçado que eu acho que as pessoas estão mais. Eu tô ouvindo muito falar sobre meditação, eu acho que as pessoas, elas estão. Os jovens estão entrando um pouco nessa sintonia também, né? Sim. Eu comecei a meditar faz exatamente 24 anos. Foi em 2000. Eu sei porque meu tapetinho de yoga eu comprei nessa época e ele tá na hora de ser trocado. Toda hora eu vou trocar e não troco. 24 anos. Então, se você vê que eu tenho 57, eu não comecei a meditar tão novinha. E é uma coisa bacana para essa geração, né? Se eles focarem nisso. É uma geração que precisa, porque como tudo é muito rápido, as coisas acontecem de uma velocidade tão alta que isso gera muita ansiedade, né? É uma geração muito ansiosa. Porque parece que a sociedade cobra que a gente conquiste as coisas rápido, fique rico, tenha sucesso, cresça na carreira. Então, isso gera muita ansiedade. Então, tem aqueles jovens que estão nessa vibe de meditar, de ter a pausa, centramento. Né? Com certeza. Muito bom. Por isso que não dá pra gente estereotipar. Não. Verdade. Jamais. E já estamos na reta final já, né? Acredito eu que já estamos quase finalizando, mas acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta. Qual foi o maior insight que você... Essa eu já fiz ou não? De insight, acho que não. Não? Qual foi o maior insight que você teve ao integrar a IA e soft skills nos seus treinamentos? Eu queria que você compartilhasse uma história ou exemplo de impacto positivo.
Eu acho que todo treinamento é muito único, é muito especial. Então, quando eu dou um treinamento, especialmente sobre as soft skills, eu dou para uma equipe, isso tem acontecido muito. Eu dou para uma equipe e eu vou com isso tudo personalizado. Então, quando a equipe... Outro dia eu dei um treinamento que foram 4 tardes para um mercado que não é o meu, que é da indústria da área da saúde. A soft skill mais carente deles era a gestão de conflitos. A gente só falou sobre gestão de conflitos. É muito especial, assim, diferenciado de empresa para empresa, de equipe para equipe. Eu acho que o maior exemplo é quando a pessoa, como esse líder que eu te contei, ele vem e fala, Dora, agora eu mudei, olha só. E a gente faz de novo o mapa, porque eu sou uma mulher matemática. Sempre trabalhei com números na minha carreira, meu último trabalho como executiva, eu era diretora de supply chain nos Estados Unidos, no Texas e na Califórnia. Então, eu sou uma mulher matemática. Para mim, contra fatos não argumentos. Então, quando eu peço para ele preencher e a gente compara dados, esse é o melhor exemplo. Então, eu tive agora num cliente e a gente vai... Agora fiz as segundas devolutivas e a gente volta em janeiro. As pessoas estão mudando. Muda só por causa de um relatório? Não, muda por conta de um plano de ação que você, humildemente, teve a capacidade de enxergar que realmente você precisa melhorar, porque aquilo foi uma autoavaliação. E aí você vai desenvolver com base no plano de ação que a gente vai sugerir. Quem? Eu e a inteligência artificial, baseada nos estudos que eu tenho de neurociência, que eu faço há muitos anos, no meu conhecimento e nos feedbacks, né? Então, eu acho que o maior exemplo é esse, de um cliente falar, olha, fui promovido porque melhorei. Ai, que delícia. Eu era arrogante e não sou mais. Ou eu queria fazer tudo rápido e agora eu tenho tempo. Então, eu acho que o melhor exemplo é você medir o resultado. Né? Para o ano que vem, a gente vai criar, eu estou criando já, avaliação 360 graus. Porque uma coisa é você dizer que você tem liderança de 0 a 5. Outra coisa é eu trabalhar com você e dizer que você tem menos ou mais, independente do caso. Então, a gente vai incluir isso também no nosso mapa, na inteligência artificial do negócio todo, que é para ser mais assertivo ainda. Imagina, você ter o feedback da sua equipe confidencial, transparente, sabendo que ninguém vai olhar, que esses dados não vão vazar, e que você vai ser o melhor líder, porque um bom líder, ele não lidera resultados, ele lidera pessoas. E as pessoas geram resultados. Né? E é o que você postou, acho que foi ontem, falando do 6x1, né? Sim, na jornada de trabalho. As pessoas felizes geram mais resultados. Sim. Eu acho que é esse o meu objetivo, sabe? Minha missão. Você falar, Dora morreu, nossa, ela queria tanto incentivar as pessoas. Acho que essa é a maior... Você falou agora de morrer, eu estava pensando isso esses dias. Depois que você... Eu fiquei pensando, que marca que eu quero deixar no mundo? Isso é uma coisa que você tem também, então. Sempre. Porque eu fiquei pensando e falei, será que eu vou deixar? Porque outro dia eu li uma frase dizendo assim, que você tá aqui e hoje você tá aqui, legal, mas daqui a alguns anos, eu li isso, eu fiquei muito impactada. Daqui a alguns anos ninguém mais vai saber que você existiu. Porque você vai ter os seus netos, bisnetos, os trinetos, tetranetos. Eles já não vão, talvez, saber se ninguém falar. E eu fiquei lembrando até de uma reunião que teve na casa da minha família. Eu não estava nessa reunião, mas minha mãe comentou. Que foi falado, fez alguma pergunta sobre os antepassados. E aí, uma pessoa da família responde assim, o passado já foi, não quero falar sobre isso, deixa pra lá, não me interesso em conhecer. E eu sou uma pessoa que eu já fiz minha árvore genealógica, conheço todas as raízes, gosto, né, Isa? E agradeço todos os meus antepassados, conhecer a minha história da parte espanhola, que eu tenho a minha parte descendência europeia, muito da Espanha. E aí eu conheci a história deles quando vieram para o Brasil.
e tudo que eles sofreram, porque eles foram os novos escravos, né? Porque eles ganhavam super mal, enfim, foram explorados pra caramba. Então, aí eu tive a oportunidade de, ai, gratidão por eu ter tido essa oportunidade de conhecer essa história. Mas eu fiquei chocada quando eu vi, porque não é todo mundo que tem esse interesse. É, E aí eu fiquei pensando, pô, mas será que eu quero sair desse mundo e não deixar nenhuma marca? é importante, não é? Eu sempre pergunto isso para os meus clientes, né? Qual que é a sua missão? Porque eu tenho um amigo meu do LinkedIn, o Rodrigo, o Rogério, ele fala que eu sou vovó vitaminada. Eu sou vovó vitaminada, corro na areia fofa, né? Não corro agora porque eu não estou mais morando na praia, mas eu gosto. Gosto de praticar esportes. Eu vejo, agora morando com a minha mãe, que tem 85 anos, a dificuldade que ela tem para se locomover, porque ela sempre fez hidroginástica e caminhada, que é aeróbico, e ela nunca fez musculação. Então, por isso que eu faço musculação todo dia, exceto aos domingos, eu faço yoga todo dia. Quando não tenho tempo, eu faço uma mini yoga de 5 minutos. Porque se você não tiver 5 minutos, e se eu não fizer o que eu falo para as pessoas fazer, isso é balela. É. Não estou inspirando ninguém, né? Então, minha missão é inspirar. Se eu inspirei você que está assistindo esse podcast, se eu inspirei você, né? Me Aguardem. inspira muito. E você, idem, né? Aguardem dia 30, que é o dia realmente da Black Friday. Eu vou lançar não digo que é um produto, é uma maleta, né? Eu falei isso no meu LinkedIn, Dora Machado, esses dias. Eu vou lançar uma maleta muito especial, ensinando muita coisa para quem quer aprender. Né? Sem mimimi, aprender mesmo. Não é dormir e aprender enquanto dorme, né? Não, Porque tem não, muita não, gente que é assim, compra o curso e quer que o curso entre no seu cérebro. Não, tem que Sem praticar, você né, precisar. Isa? Tem que praticar. E o resultado, ele vem não só de você fazer o curso, mas de você pegar o conhecimento e colocar ali, né, na prática. Sim. E é o que a Simone fala, prática, treino e repetição. Ela fala sempre. E o nosso cérebro, falando de neurociência e PNL, programação neurolinguística, ele trabalha por repetição. Então, se você é um analfabeto, por exemplo, né, desses culturais que a gente está falando, e você não costuma ler, tudo é possível mudar, né? Então, e o nosso cérebro trabalha por repetição. Se você come muito, por exemplo, e você quer passar a comer menos, você tem que repetir esse padrão de comer menos. Porque senão o seu cérebro vai continuar querendo comer muito. Ou você não está acostumado a ler. Quer começar a ler? Então lê um pouquinho. Amanhã você lê mais, depois você lê mais. Porque tem que repetir para o cérebro captar mesmo. E dar comandos para ele, né? Porque quem manda no seu cérebro é a sua mente. É a você. sua mente. É isso aí. E então queria, Dora, acho que já estamos na reta final, será? Produção. A produção. Faltam 10 minutos. Então, talvez seja o momento das considerações finais. Né? Então, Dora, conta um pouquinho então dessa Black Friday que você vai fazer. Então, no dia 30 de novembro. Dia 30 de novembro vai ter um produto que são vários... É uma maleta. Uma maleta de inteligência artificial para especialistas. Quem é especialista? Qualquer pessoa que se julgue especialista em algo. Tendo um método ou não tendo. Então, por exemplo, se você é um professor de inglês, você é um especialista. Se você é um personal trainer, você é um especialista. Se você é um analista de recrutamento e seleção, você é um especialista. Então, vai ser uma maleta com várias coisas, é um kit. Uau. Com várias coisas dentro, inclusive vários robôs. Né? O primeiro robô já é para você se autoconhecer. Então, vai ter muita ferramenta. A gente vai personalizar também algumas outras ferramentas. Tem, no mínimo, 15 já prontas. E depois a gente vai fazer um workshop com um grupo privado de uma sessão de 2 horas para as pessoas darem ideias para a gente colocar mais coisas nessa maleta. Então, as pessoas vão ter um acesso, vai ter um acesso... A pessoa pode comprar esse da Black Friday, vai ser um acesso por 6 meses, né? Mas depois a pessoa pode comprar acesso por 1 mês, pode comprar por 6 meses, pode comprar para 1 ano também. Assim como são os meus robôs que a gente vende nesses planinhos, né? E eu tô muito animada. Estou muito animada porque eu quero compartilhar essas coisas, né? Que eu tô criando. Nossa, eu tô doida para conhecer. E no dia 27 a gente vai fazer uma
uma live, podcast né? lá no LinkedIn. Um podcast no LinkedIn também falando sobre isso. Sim. Que vai ser a pré-Black Friday, talvez. Né? Eu acho que a Black Friday é dia 29 ou é dia 30? Acho que é 29 ou 30, gente. Não liga, não. É no dia da Black Friday que vai ter o lançamento. Então, ao invés de vender por 1.900, vai ser 199, já está fechado Nossa o preço. Senhora. E no dia 1º a gente já vai vender por 1.900 mesmo. Então, ó, tem que aproveitar porque, nossa, é Black Friday de verdade, não é? Essa Não é é. brincadeira. Não é como uma geladeira que a minha mãe quer comprar, que a gente printou mês passado na Praia Grande. Não vou nem falar o nome da loja para não pegar mal. A gente printou o preço ali bonitinho e agora aumentou R$300 e provavelmente eles vão vender no preço que estava ali. É óbvio que a gente printou para comprar nessa loja que era o preço mais em conta e eles vão ter que dar um desconto, senão a gente vai ao Procon, né? Sim. Então, gente, fica de olho, vai, né? Não fica comprando coisas na Black Friday, né, Isa? Compra conhecimento. Compra treinamento e desenvolvimento da gente, né? Da escola da Lógico. Isa. Compra no meu, né? No mapa de competências comportamentais, a gente tem um chatbot. Coloquei também no meu LinkedIn, quem quiser pode me chamar lá. E a pessoa vai colocando. Vou ensinar a criar chatbot, né? Que é um robozinho que vai conversando com a pessoa que está interessada no seu curso de inglês, né? Que está interessada no seu DISC que você vai aplicar. Como é que você cria esse robozinho? Dá para criar um robozinho para, por exemplo, fazer uma triagem de currículo, uma pré-entrevista? Sim. Olha, gente, olha só. Sim, é isso RH. que a gente vai fazer nesse workshop, né? Que a gente vai juntar todas as pessoas em 2 horas num workshop para juntar ideias. A gente vai colocar QR codes para as pessoas escreverem o que elas querem que a gente crie e aí na maleta vai ter muito mais coisas ainda esse ano. Nossa, então vai ser uma super mala. Vai ser uma mala bem grande. Que legal. De conhecimento, né? Então fica a dica aí, aproveitar a oportunidade dessa Black Friday. O Grupo Troca tá com Black também, mas é Black November, então a gente está desde dia 31 de outubro a gente lançou vários cursos em promoção até o final do mês. Então, para quem quiser se capacitar em RH, Grupo Troca também está com muita coisa em oferta, 50% de desconto a maioria, 60% algumas. Os descontos estão bem legais mesmo. Tenho certeza que vocês vão curtir. E a Dora Machado vem aí também com outro produto que agrega muito para quem atua em RH. Então, o produto dela não é só para RH, ele também é para qualquer pessoa, empreendedor, líder, enfim, qualquer que seja a sua área, você vai se beneficiar com essa maleta maravilhosa, cheia de ferramentas aí para Eu já dei alguns spoilers lá no LinkedIn. Eu já coloquei um robozão com uma maleta. Na maleta está escrito Black November, né? Agora, por favor, também faça os cursos mesmo da Isa, né? Todos com super capacitação. Não tem ninguém que não elogia. E a gente, na Dora Machado Consultoria e Treinamentos, tá com um mapa de competências comportamentais, que é o DISC, com 20% de desconto. Se você é aluno do Troca, 25%, fala comigo. Aí o Enneagrama a gente também está com um descontaço de 20%. E eu tô deixando aqui na tela, vocês vão ver que vai ter as redes sociais da Dora Machado, as redes sociais do Grupo Troca. Aqui na descrição também você vai encontrar o link para acessar. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de acompanhar o trabalho dessa mulher incrível, minha amiga, que eu admiro tanto há tantos anos e que eu espero ainda continuar aí nessa estrada por muito tempo, não só como amiga, mas como parceira. E vendo as novidades da Dora Machado, que eu adoro, porque eu conheci várias faces da Dora Machado, desde a área de logística do tempo de supply chain, que ainda é atual, até a parte de desenvolvimento de pessoas, enfim, as várias faces de Dora Machado. Maravilhosa. Ai, obrigada, Isa. Obrigada mesmo, fica até sem graça, né? Uma vez eu fiz um curso que chamava Os Eus que Habitam em Mim, né? E a gente tem que usar esses talentos, porque como a Isa falou,
Se você não disser o que você faz, isso falando em marca pessoal, as pessoas não vão saber. Então, quero muito agradecer você que está assistindo a gente, a Isabela, Isa Cavaleiro, te amo. Eu Sempre falo isso também. para você, né? Muito obrigada pelo convite. Uma honra minha ser a primeira. No Deu Match na RH, eu adorei o título, que também tem uma dupla interpretação. Fico feliz demais. Obrigada, tá? Eu que Obrigada pela agradeço. amizade e parceria. Eu agradeço também, não só a Dora Machado por ter aceito esse meu convite, que foi inclusive em cima da hora. Agradeço a você que está assistindo. Quer mais temas de podcast? Deixa aqui nos comentários. Quer deixar perguntas para a Dora Machado? Deixa nos comentários também. Ou acessa as redes da Dora Machado ou do Grupo Troca. E vamos mantendo essa conexão. E eu espero que no dia 27, já fica atento aí nas nossas 20 redes. horas. Às 20 horas, que a gente vai ter um podcast, mas vai ser de áudio nosso, né? É. Vai ser de áudio e vamos conversar ainda um pouquinho mais sobre esse assunto. Tenho certeza que vamos ter muitas conversas ainda. E teremos novidades até lá. Ai, meu Deus, olha só, novidades. Isso foi só um spoiler. Foi só um spoiler. Obrigada, Isa. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Beijo. Deu Match no RH se despede por aqui e até a próxima. Beijo, gente!